bem? Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa, hoje e em todo momento. A graça e paz do Senhor Jesus na sua vida. Vamos dar continuidade ao Orando na Prática, oração na prática, o porquê nós oramos e como conversar com Deus todo o tempo, todos os dias da nossa vida diante dele, ok? Nós estamos então meditando nas escrituras sagradas em 1 Reis, capítulo 8. Nós concluímos o final do capítulo e retornamos para os versículos iniciais, porque nós começamos em versículo 25. Então agora a gente vai ler do 1 ao 25, ao 24, para nós concluirmos o que foi realmente todo o trabalho de Salomão, colocando diante de Deus uma fase de cumprimento. Salomão estava cumprindo uma promessa dada a Davi também em oração. E agora era a fase de se cumprir. Então, para se cumprir, a gente precisa também orar, né? Não é orar só para pedir, mas quando a gente está chegando um momento que está se cumprindo, está chegando a hora de cumprir aquilo que Deus quer, nós temos que orar também e clamar ao Senhor pela sua presença. Amém? Graças a Deus por isso. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer o nome do Senhor neste momento. Enquanto isso, você pode abrir em 1 Reis 8. Hoje vamos ler o verso 3, na presença do Senhor, nosso Deus. Amém? Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor de Deus. Essa é a nossa alegria, viver pelo amor de Deus e para o amor de Deus, viver em amor, andar em amor. Amém? Vamos então à nossa leitura neste momento, na presença do Senhor nosso Deus. Verso 3 diz assim: vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor, ou seja, levantaram a arca do Senhor. Aqui fala sobre se preocupar com a arca. Levantar a arca é a glória de Deus ser manifesta, ter o seu espaço e ela ser cada dia mais levada, lembrada, considerada na presença de Deus. O que é essa glória de Deus? A glória de Deus trata-se da essência de Deus na nossa vida, trata-se do melhor que Deus tem para se manifestar em nós e trata-se daquilo que é a vontade completa de Deus a respeito de algo que Ele queira fazer. Toda a glória, toda a essência, todo o mover dele. E muitas vezes na nossa vida a gente quer que Deus cumpra o que Ele falou.
A gente quer que Deus cumpra o que Ele disse. A gente quer que Deus cumpra algo que Ele falou aos nossos corações. E como é que isso vai se cumprir? Então, é interessante quando Salomão, ele veio, chamou a todos e vieram os anciãos, ou seja, os referenciais, aquela parte da sociedade, na nação de Israel, que decidia. E o que significa isso para uma vida individual de oração? Significa um momento de decisão, aquele dia que você para você fazer uma reunião consigo mesmo, né? Você vai reunir-se com o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, você vai decidir aquilo que estão nas suas vontades, na sua mente, no seu espírito, na sua consciência, aquilo que está dentro de você. O que você vai decidir? Quais são aquilo que é as suas definições interiores necessárias, sérias e importantes? Chega uma hora que você tem que decidir. E quando você vai decidir, diz aqui, os anciãos vieram. Aqueles que são definidores chegaram para tomar as definições. E os sacerdotes, ou seja, somos responsáveis diante de Deus para cuidar da nossa alma, daquilo que Deus nos deu como definidores, e também somos chamados por Deus como sacerdotes. Por isso que outro versículo nas Escrituras do Novo Testamento fala que nós somos chamados por reis e sacerdotes. Por quê? Reis, na mesma passagem aqui como os anciãos que vieram, são aqueles que definem. Reis são os definidores. Áreas da nossa vida que ninguém toma decisão a não ser você. Área na nossa vida que só nós, diante de Deus, oramos, pedimos, clamamos e decidimos diante do Senhor. Então chega um momento que nós temos que definir. É a hora de ser rei, é a hora de ser ancião, é a hora de ser definidor. E sacerdotes, por quê? Porque temos que lembrar que não só somos responsáveis pelas nossas decisões, mesmo essas que estamos em oração, e somos os que, além de definir, somos sacerdotes para Deus. Nossa vida está consagrada a Deus. Tudo que a gente faz com ela ou deixa de fazer, estamos fazendo para o Senhor. E se a gente não der fruto? E se a gente for igual aquele que pegou o talento e enterrou? Talento não é só um dom, talento é uma visão, talento é uma promessa, talento é tudo que Deus te mostrou e você não fez. Então, aqui somos anciãos, reis definidores e sacerdotes consagrados a Deus. Precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Chegaram os reis, chegaram os anciãos diante do rei Salomão e chegaram os sacerdotes e ergueram a arca, ou seja, e deram espaço para que a glória de Deus, simbolizada pela arca, tivesse o seu espaço de não só ser vista, mas o seu lugar de atuação. Então a exaltação, de tudo aquilo que Deus quer na nossa vida começa com as definições que nós temos em oração. E é aqui na oração, quando a gente começa a focar em todas as áreas, entregando todas as áreas nossas para o Senhor, de tudo que está no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, nós começamos a deixar que Deus defina, decida, e nós vamos agora nos levantar para viver a glória de Deus, a honra de Deus. Nós vamos levantar, não é por nós, mas é para a glória do Senhor nosso Deus, ok? Graças a Deus por isso, Em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te
atrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, por este momento, por tudo aquilo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a tomar decisões, que o Senhor nos ajude, Pai, a lembrar que somos consagrados a Ti, precisamos cuidar de tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Que as nossas decisões não sejam, Pai, decisões apenas nossas, mas que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha, Senhor, trazer ao Pai querido a Tua direção, que o Senhor venha corresponder, que o Senhor venha confirmar com as Tuas promessas, que o Senhor venha cumprir as promessas que o Senhor já nos fez, talvez no dia de ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, na década passada. Nós não sabemos quando foi que o Senhor fez promessa a cada um que nos ouve, mas nós sabemos que o Senhor se lembra, que o Senhor sabe aquilo que saiu da Tua boca, aquilo que foi o Teu sonho, aquilo que foi a Tua direção. Nós oramos neste momento e declaramos o poder do Teu nome, da Tua verdade, da Tua voz, cumprindo, Senhor, cada uma das Tuas promessas, pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos para que haja decisões nas nossas vidas espirituais, emocionais e físicas, ações, Senhor, na nossa vida espiritual, emocional e física, coerente com a Tua promessa, naquilo que é a Tua direção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos entendimento, abre o nosso entendimento para tomarmos, Senhor, a decisão que o Senhor espera, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Como é importante, né? Entendemos que Deus espera frutos, e os frutos só começam depois das nossas decisões na presença do Senhor. Amém? Vamos à nossa meditação do nosso devocional 17 de julho de 2025, hoje Salmos 18, verso 28, diz assim: acendendo a minha lâmpada, porque tu acenderás a minha candeia, está escrito em Salmos. Ó Senhor meu Deus, tu iluminarás as minhas trevas. Quantas vezes em alguma área da nossa vida, por mais que a gente luta, não tem luz, não tem a solução para aquilo, não tem ação para aquilo. Só Deus pode iluminar a nossa treva, né? Então aqui diz, às vezes, ainda que o testemunho interior se manifeste, as pessoas não o reconhecem. Eu, por exemplo, orava em línguas estranhas a respeito dos cultos de domingo de manhã na igreja que eu pastoreava, e uma solicitude espiritual pela igreja que eu tinha pastoreado antes surgia dentro de mim. Lembre-se, quando oramos em outras línguas, nosso espírito ora, e o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Aquilo, diz aqui, ó. Aquilo, peraí. Lâmpada do Senhor. Aquilo ocorreu repetidamente, depois de uns 30 dias. Orei, Senhor, está dizendo que eu devo voltar para lá. Se for assim, fala com a minha esposa a respeito também. Certa manhã, falei a Oreta, querida, se o Senhor lhe falar algo, deixe-me saber. Esperei em seguida mais um mês antes de perguntá-la, o Senhor tem falado algo com você? Ela me respondeu, se ele tem falado, não estou sabendo. Defini a questão mais especificamente. O Senhor lhe falou a respeito de voltarmos para... Então ela disse, pensei que era só a minha imaginação. Analisemos aquela declaração. Quando ela disse eu, não seria certo referir-se à carne, e sim ao eu verdadeiro, a pessoa do interior, que é a lâmpada do Senhor. Não era simplesmente ela, tratava-se do Senhor acendendo a lâmpada. Confissão, o Senhor meu Deus acende a minha lâmpada, Ele me ilumina. Então aqui, o que Deus tem falado dentro do seu coração, dentro do seu espírito para você fazer?
Porque o Espírito de Deus fala. Se Ele não falou, por que Ele não falou? Que o Senhor Deus fale conosco, né? Sempre mais as nossas vidas. Vamos às nossas datas comemorativas de hoje. Dia 17, nós temos então Dia da Proteção das Florestas, Dia do Curupira, as florestas, preservação das florestas no Brasil. Também aqui fala que o Curupira é como se fosse um personagem de folclore, né? Então, a proteção é das florestas no dia 17. Também Dia Mundial do Emoji, a celebração dos emojis da internet, né? Da questão de mídia. Aqui Internacional da raça bovina, a importância da pecuária para a pecuária brasileira, mundial, do Nelore, Internacional do Nelore. E Dia do Submarinista em Portugal. Não é cívico brasileiro, mas é de Portugal, dedicado aos profissionais de submarinos. Vamos orar e agradecer ao Senhor e também apresentar esses profissionais diante de Deus, ok? Lembrando você que nós temos toda semana uma mensagem de Novo e Velho Testamento. A descrição está abaixo logo no vídeo, você vai ver o link. Temos também uma live onde nós meditamos na palavra do Senhor toda terça-feira às 20 horas. O link também está na descrição do vídeo logo abaixo. E temos outros materiais para você aí na edificação espiritual da sua vida, ok? Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós colocamos diante de Ti, neste momento, os profissionais, colocamos aqueles que trabalham pelas florestas, pela preservação das florestas, aqueles que moram entre as florestas. Colocamos também, Senhor, aqueles que trabalham com a mídia, colocamos aqueles que trabalham com os alimentos, com a raça bovina entre os alimentos e também ligado à pecuária brasileira e mundial. Oramos por aqueles que trabalham entre os profissionais do submarino. Colocamos diante de Ti, Senhor, submarinos. Pai, abençoa, alcança pelo poder do Teu nome. Guarda, Senhor, cada um, protege. Que seja a Tua sabedoria, a Tua direção, Senhor. Tudo aquilo que não provém de Ti, nós desfazemos todo o mal. Como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos a Tua palavra e o Teu poder. Não somente hoje, mas para todo sempre. No nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão, poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!